Eu vou orar agora, vamos ver se Deus vai me ouvir. Eu tô achando que ele tá meio bravo comigo, viu? Claro que não. Deus não está bravo nem comigo e nem com você. De forma alguma. Na verdade, Ele quer ter um relacionamento de pai para filho. É isso que Deus quer. Deus quer estar próximo de nós. Shalom, povo de Deus. Meu nome é Renato. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Fica o botãozinho aqui embaixo. Se inscreva nesse canal para você não perder nenhum dos conteúdos. Nós temos um projeto que é de levar a palavra de Deus para todos os lugares. Então, quanto mais pessoas forem inscritas, melhor vai ser a divulgação desse canal e a divulgação dessa palavra. Tem um versículo que eu acho muito lindo que está em Isaías, no capítulo 43, no versículo 26, que diz assim: Entremos juntos em juízo. Me conte as tuas razões para que eu possa te justificar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que Deus quer que você tenha uma conversa com Ele, uma proximidade, um relacionamento de pai para filho. Quando a gente senta, sabe, de frente de um para o outro e conversa, conta as nossas razões, conta as nossas dificuldades, conta aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades. É isso que Deus quer. Quer uma conversa, assim como eu estou fazendo nesse momento com você. É isso que Deus quer. Cara, você tem noção disso? O Deus que criou os céus e a terra. Aquele Deus que muitas pessoas acham até inacessível, inalcançável, um Deus tão distante. Não. Na verdade, esse Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que nesse momento está de ouvidos abertos, pronto a te ouvir. E é isso que Ele quer, que você abra a sua boca e se direcione a Ele como um filho. E às vezes nós temos essa visão de Deus porque a gente está muito acostumado com aquela visão do Antigo Testamento, né? Onde a gente vê algumas passagens de difícil interpretação e que muitas vezes até parece que ali existe um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que corrige as pessoas, um Deus que quer estar distante. Só que a gente precisa entender que o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que agora são. E aí está, né? Porque assim, a gente por muitas vezes olha o Antigo Testamento e a gente vê um Deus bravo, um Deus que castiga, um Deus que está distante do seu povo e que só quer julgamento sobre o povo. Mas não. O Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que haviam de vir. Quando a gente vê o Antigo Testamento, é como se nós estivéssemos olhando para uma sombra de alguém. Você já parou para observar a sua sombra? Quando você olha para a sua sombra, você não consegue distinguir qual que é a sua altura, qual que é o peso da pessoa, se aquela pessoa tem um cabelo claro, se ela tem um cabelo escuro. Você não consegue dizer qual que é a cor dos olhos daquela pessoa. E quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos o próprio Deus se fazendo homem. O Deus que quis se fazer semelhante ao homem, se fazer semelhante à sua criatura, para passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Passar por fome, passar por frio, passar por tristeza, chorar. Esse é o Deus que se manifestou em Jesus. E é em Jesus que nós temos que olhar, e Jesus é o dono dessa sombra que nós olhávamos no Antigo Testamento. Então, nós devemos todas as vezes que olhar para o Antigo Testamento, olhar de uma forma a interpretar pelo Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que a gente consegue ter a revelação exata do que Deus é. A pergunta é, quer saber qual que é o caráter verdadeiro de Deus? Olha para Jesus. Jesus, ele é a expressão exata do que Deus é. Jesus, ele é a forma física de quem Deus é em espírito. Jesus é a forma aparente que nós podemos olhar e literalmente ter toda a interpretação de como Deus é. E quando a gente vê lá no Antigo Testamento, a gente vê que Deus falou de muitas formas com o homem. Ele usou os pais, como nós conhecemos, Abraão, Isaac e Jacó. Deus falou através de profetas, Deus falou através de reis. No Antigo Testamento, Deus vinha sobre pessoas, sobre determinadas pessoas, para trazer mensagens para o povo. Só que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, que nesse tempo Deus tem falado através do Filho. Então, se hoje nós quisermos ver o que Deus quer falar para as nossas vidas, nós temos que ver as palavras de Jesus. O que Jesus tem falado para mim e para você? Quais foram as mensagens que ele deixou? Quais são as mensagens que ele deixa hoje? O que o Espírito Santo, através da palavra de Jesus, tem para falar para as nossas vidas? Então, quando olhamos para a lei, que é o Antigo Testamento, nós não conseguimos enxergar Deus de forma clara, porque a lei ela não veio para revelar o que Deus era. A lei ela veio para revelar o que o homem
A lei veio para trazer ensinamento do que o homem deveria ou não fazer. E aí que está a questão. Só que o ser humano foi incapaz de cumprir essas leis. E aí é então que Deus vem, se transforma em ser humano através de Jesus e cumpre todas essas leis. Tudo aquilo que para o homem era impossível, tudo aquilo que para o homem era inalcançável. Jesus vem como Deus nessa terra e Jesus então vai lá e cumpre a lei e os profetas. E uma vez que ele cumpre todas essas leis, ele pega o escrito de dívida que havia para mim e para você e ele rasga esse escrito de dívida. E ele diz, está feito, está cumprido. Jesus, ele cumpriu essa lei que para o homem era impossível de cumprir. E é exatamente aqui onde o homem entra em conflito na sua mente. Jesus, ele não veio para desfazer a lei. Na verdade, ele veio para interpretá-la. Porque no Antigo Testamento, a interpretação que os homens traziam não era uma interpretação clara, porque eles não tinham a unção de forma completa. Jesus, quando ele vem, ele recebe a unção de forma completa e ele consegue traduzir de forma correta aquilo que Deus desejava transmitir para o homem. Você já pegou uma pessoa que fala em outra língua e quando você coloca uma outra pessoa para interpretar, a interpretação que essa pessoa faz, por muitas vezes, ela não é tão fiel como ela deveria ser. Então, se a gente coloca uma pessoa que talvez tenha vivido por alguns anos naquela língua em que aquela pessoa está falando e ela começa a fazer essa interpretação, através de uma pessoa que tem uma maior compreensão dessa linguagem, ela fica de forma mais clara, ela fica mais próxima e essa pessoa consegue traduzir de uma forma melhor. Jesus fez exatamente a mesma coisa. Ele conseguiu interpretar de forma exata aquilo que Deus queria transmitir para o homem. E ele explica o que Deus queria falar para o homem, transmite para o homem aquilo que Deus desejava e não só transmite, como cumpre essa lei que Deus desejava. Jesus é aquele que nós devemos observar e nos igualar a ele. E agora que nós temos a interpretação correta do que Deus é, nós conseguimos ter livre acesso à bondade de Deus. Porque uma vez em que em Jesus nós compreendemos isso, eu consigo olhar para Deus e entender que Deus é bom, de que Deus não está com raiva de mim. Porque Jesus, quando esteve nessa terra, o que ele quis fazer? Ele quis se aproximar da sua criatura, ele quis trazer cura para as pessoas, ele quis salvar as pessoas. Esse é o desejo de Deus, que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa é a primeira afirmação que eu quero fazer sobre Deus. Deus não mata ninguém. Quem mata é o diabo. João 10:10 diz, o diabo vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós atribuímos algumas coisas a Deus. Quando alguma pessoa morre e a gente fala, Deus quis assim, Deus levou aquela pessoa. Entenda, Deus não mata ninguém. Quem mata é o inimigo. Só que, Renato, o que é a morte? Mas eu preciso entender isso. Entenda. A morte, ela é o contrário de vida. Deus, ele é vida. E tudo que está desligado de Deus, tudo que está distante de Deus, automaticamente se torna morte. Quando o pecado entrou no mundo, automaticamente a morte entrou no mundo. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, a vida de Deus se desligou do homem e o homem entregou nas mãos do diabo o domínio da terra que Deus havia dado ao homem. E a morte, então, passou a ter domínio sobre o homem. Então, o sinônimo de morte é distância de Deus. Uma vez que nós nos separamos de Deus, nós temos uma morte espiritual e automaticamente vem a morte do corpo, a morte carnal. Então, como o pecado entrou no mundo, o pecado ele corrompe o ser humano. Automaticamente, o nosso corpo que foi criado para viver para sempre, ele se desgasta por conta do pecado. E chega um momento em que o nosso corpo desfalece. Só que graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vida. E ainda que nós possamos morrer, ainda que o nosso corpo se corrompa, ainda que o nosso corpo venha desfalecer, em Jesus nós temos a vida eterna, em Jesus nós temos a salvação, em Jesus nós temos a garantia de que mesmo na morte, nós não estaremos separados de Deus. Mesmo na morte, o nosso espírito está salvo diante de Deus. E chegará um dia em que Jesus voltará para essa terra. E esse corpo que é corruptível, por mais que ele esteja debaixo de 7 palmos de uma cova, esse corpo terá que se reintegrar. Esse corpo mortal será transformado em um corpo
incorruptível e nós teremos para sempre a vida juntamente com Cristo nos céus. Agora você imagina Deus colocando uma doença em alguém para Jesus ir lá e curar. Jesus, quando veio, ele curava diversas pessoas. Então seria bem incoerente se Deus colocasse uma doença em alguém para Jesus vir e curar. Você entende que se fosse dessa forma, esse reino não subsistiria. Seria impossível que esse reino subsistisse. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 25, Jesus explica que um reino dividido, ele não progride. Então não aceite nenhuma doença que chegue na sua vida. Não aceite e nem atribua essa doença a Deus. Que Deus esteja tentando tratar alguma coisa com você. Deus esteja talvez tentando te ensinar alguma coisa com essa doença. Não aceite isso. Qualquer doença que venha na sua vida, você deve no mesmo instante repreender em nome de Jesus. Porque toda doença tem como objetivo a corrupção do corpo humano. Toda doença, ela vem para destruir o corpo humano. E como eu disse, quem veio para destruir foi o diabo, não foi Deus. Nós interpretamos muitas vezes Deus de forma errada porque escutamos o intérprete errado. Então vamos passar a ouvir o verdadeiro intérprete, o próprio Deus que se fez carne, o próprio Deus que mostrou ao ser humano a forma de se viver a lei, o próprio Deus que se fez carne e mostrou para o homem que a lei era muito mais simples do que tudo aquilo. O verdadeiro intérprete, ele trouxe um resumo da lei. Na lei existiam várias leis, várias ordenanças. Quando Jesus vem, Jesus diz assim: uma nova lei vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na antiga aliança a gente tinha ame ao teu próximo como a ti mesmo. Só que muitas vezes a gente não consegue amar nem a nossa própria vida. Muitas vezes a gente se destrói. E isso não é amor à nossa vida. E na nova aliança, Jesus ele traz esse novo mandamento, essa nova ordenança que é ame ao seu próximo como eu vos amei. E como que é esse amor? Deus ele nos amou quando nós ainda éramos pobres pecadores, quando nós estávamos sujos no lamaçal do pecado. Deus vai lá e ama a humanidade. Deus vai lá e dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor de Deus, porque nós não merecíamos. Deus foi lá e nos amou. Esse é o verdadeiro amor. Ame ao teu próximo, por mais que ele não mereça. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Cristo nos ensinou. Porque é fácil a gente amar aquelas pessoas que merecem. Difícil é a gente amar aquelas que não merecem. E esse é o mandamento de Cristo. Amar aqueles que não merecem. Porque Ele nos amou quando nós não merecíamos. Jesus ele veio para dar vida, e vida em abundância. Por isso não aceite nada de mal no seu corpo. Eu quero fazer uma declaração nesse momento, e você que está assistindo esse vídeo, se você estiver sentindo qualquer incômodo, qualquer coisa que não provém de Deus, em nome de Jesus eu faço uma declaração, e eu declaro que o seu corpo é curado, eu declaro que o seu corpo está cheio de saúde, que o seu corpo tem a saúde divina, que o seu corpo tem a vida de Deus, que no seu sangue corre o sangue de Cristo. Jesus ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos curados. Por isso, não aceite nenhuma enfermidade. Quando esse versículo diz que Jesus levou, ele levou está no passado, ele já levou. Então, não aceite nada que esteja no seu corpo de forma ilegal. Existem dois tipos de verdade: a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é aquela que o médico dá como um diagnóstico para a nossa vida. Muitas vezes o médico pode chegar e dizer assim: olha, você está com essa enfermidade, foi diagnosticado, só que eu te digo que isso é uma verdade relativa. Existe uma verdade absoluta que está acima dessa verdade do médico. E essa verdade que está acima da verdade do médico diz que você é curado, que você não precisa pagar isso porque Jesus já pagou por isso. Jesus ele se compadeceu da nossa vida, e ele se compadece de qualquer vida que esteja jogada no pecado. Jesus ele veio para te dar uma nova vida. E se você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, nesse momento você pode se tornar uma nova criatura e passar a desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou. Se você ainda não aceitou a Jesus, você pode desfrutar de uma vida saudável, você pode desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Você pode desfrutar de uma vida de amor, de uma vida de alegria. Se você ainda não fez isso, faça uma declaração, é muito simples. Declare nesse momento que Jesus é Senhor da sua vida. Então repita comigo: Jesus é o Senhor da minha vida, e para Ele eu entrego a minha vida. Amém? É simples assim.
Se você fez essa declaração, se você nunca tinha feito essa declaração, saiba que você nesse momento se tornou uma nova criatura. Deus, ele acabou de te dar um espírito novo, um espírito limpo. Você é novo como uma criança, como um bebê nascendo agora. Amém? Eu quero que você seja abençoado na prática dessa palavra. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com pessoas que você ama. Deus abençoe a sua vida.